Bom, gente, é comum ver um saleiro na mesa dos brasileiros. E muita gente adiciona mais tempero à comida sempre que possível. Só que uma pesquisa revelou que esse hábito pode aumentar o risco de doenças renais. Para entender melhor esse assunto, a gente vai conversar com o Álvaro Pacheco, diretor científico da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que está aqui com a gente. Doutor Álvaro, muito obrigado. Ótimo dia para o senhor. Obrigado por aceitar participar aqui com a gente nesse sábado. Quero perguntar ao senhor. Apesar de ser importante, né, para o nosso organismo, o sódio também está relacionado a problemas cardiovasculares e renais, não é isso? Como é que se dá essa ligação de largada aqui nessa conversa? É importante para situar o nosso assinante. Bom dia, uma satisfação falar com vocês e com a Globo News. É bem conhecido da comunidade médica e até da comunidade leiga que a utilização de mais sal ela é relacionada à hipertensão e a um risco de doenças cardiovasculares. O que esse trabalho tem de novidade é que ele, numa população muito grande, de 460 mil pessoas, ele avaliou esse hábito de adicionar sal na comida assim, durante a refeição. E isso demonstrou uma correlação com esse hábito. Quanto mais sal, maior o risco de doença renal crônica ao longo de um acompanhamento de 11 anos. É um hábito clássico dos brasileiros, né? Muitas vezes, antes mesmo de experimentar a comida, a gente já está colocando o sal. E o consumo do sal no Brasil é muito alto, né? Mais do que o dobro do que o recomendado. Sim, o brasileiro, apesar de nós não termos um estudo dessa maneira, esse estudo é um estudo feito por pesquisadores dos Estados Unidos, da Louisiana e de Boston, e eles usaram um banco de dados da Inglaterra, do Reino Unido. Então, nós não temos um estudo semelhante com esse número tão grande, com essa potência que esse estudo mostrou. Mas a gente sabe que normalmente a população brasileira exagera no sal e isso se relaciona com hipertensão, com doença cardiovascular e em geral com um hábito de vida não saudável. Agora, doutor, falando de sal e de sódio como um todo, né, é importante também a gente destacar aqui que a gente está falando do sal na comida. Não só o ato de adicionar sal a uma comida, mas também durante um dia comer muitos alimentos que tenham muito sódio, né? Também é importante se ater a esse detalhe. Não só a questão do saleiro ali na mesa, do sal em cima da mesa, mas sim olhar nas embalagens e ter a consciência do que a gente está comendo, né? Sem dúvida, esse ponto que você abordou é importantíssimo e principalmente os produtos industrializados, sabidamente eles têm uma tendência de ter mais sal, até eventualmente para uma conservação maior. E isso, com certeza, pode ter um risco ou uma consequência a longo prazo. Você sabe, doutor, que me veio uma mensagem aqui da Fernanda, minha esposa, falando assim, que ironia você falando de sal com o doutor, porque você gosta muito de sal. Qual é a quantidade ideal do sal na comida que a gente deve colocar? Olha, deve ser o mínimo possível, né? O mínimo possível e o que muitos médicos, muitas sociedades recomendam é não adicionar o sal e quando a comida é feita, tentar se fazer o mínimo de sal. O que a gente conhece algumas situações de famílias em que uma das pessoas tem uma doença ou renal ou cardíaca, a comida é feita com nada de sal e depois pode ser adicionado 1 ou 2 gramas por quem não tem a doença, né? Porque com quem não tem o problema, daí sim, mas a comida é feita com 0 de sal, o que não é o normal na grande maioria, vamos dizer, das refeições feitas em casa ou principalmente até as fora de casa. Fora de casa, em geral, tem mais sal do que a refeição caseira. E são as mudanças alimentares diárias, né, que podem ajudar as pessoas na saúde, né, nessa questão. É a questão do hábito também, isso que é o mais importante? Sim, esse trabalho tem algumas curiosidades, né? Foram 460 mil pessoas seguidas por 11 anos. Uma das limitações dele é que quando as pessoas entraram no estudo, eles perguntaram
se eles nunca adicionavam sal, se eles adicionavam raramente, às vezes, normalmente ou sempre. E isso definiu a situação dessas pessoas por todo o estudo. E é possível e provável que muitas dessas pessoas tenham mudado o hábito ao longo desse estudo. Então, vamos dizer, seria uma limitação para nós generalizarmos o que a gente está observando nesse estudo. Mas isso é consistente com outros estudos que mostram. Em geral, quem costuma adicionar sal às refeições, ele costuma eliminar mais sal na urina, significando que ele ingere mais sal do que o normal. Né? Uma maneira de a gente ter ideia de quanto a pessoa ingere de sal é medir quanto que ela elimina na urina de 24 horas. Então, esse estudo, isso não foi feito, mas existe essa correlação bem conhecida. Mais sal, mais hipertensão, mais doença cardiovascular e agora esse forte indício de maior doença renal crônica. Falando sobre as doenças renais, por isso também é tão importante a gente beber muita água, né? Não só para compensar o sal que a gente consome, mas pelo dia a dia também. E é importante ainda, para finalizar, eu estou falando sobre hábitos, que os parentes, que as pessoas se ajudem também, né? Porque há uma correlação. Quando a gente fala de comida, dificilmente a gente está falando de uma pessoa sozinha, né? A gente está falando de sentar à mesa com um colega, com um parente, com o marido, com a esposa. Nesse sentido, também há essa ajuda coletiva. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é importante. E a gente vê muito isso que eu citei, em famílias em que um dos membros tem um problema. Então, frequentemente é preparado a refeição com 0 de sal. Os que não têm problema podem adicionar 1 a 2 gramas, que não vai causar nenhum problema. E a pessoa que tem uma doença cardíaca importante, uma doença renal, ela faz essa refeição sem adicionar nada de sal. Doutor Álvaro Pacheco, quero agradecer demais sua participação aqui conosco nesse sábado. Sábado é dia de feijoada aqui no Rio de Janeiro, então você manere também no sal, você que está nos assistindo, sempre bom. Coma, se divirta, mas maneirando no sal, né, doutor? Muito obrigado, ótimo sábado para o senhor. Sem dúvida. Bom dia. Bom dia.